a nação cuida é o Senhor. E a gente tem assim, igual a gente falou, às vezes eu não tenho dom para interpretar, mas tenho dom para N coisas. Posso fazer, ser voluntário em algum sentido, igual naquele vídeo que eu postei que o rapaz estava filmando, ele é lá da Índia, ele veio ajudar a gente em janeiro, ele ficou aqui, não sei se foi uns 20 dias, ele estava ajudando na edição dos vídeos. Lá na Índia, eles já editaram a Bíblia toda na língua de sinais de lá da Índia. E aí ele tá mais sossegado, então ele está ajudando agora o trabalho na edição de vídeo aqui, da tradução da língua de sinais aqui brasileira. E aí vocês copiaram, né, a foto do Dot, vocês podem entrar depois no site, poder conhecer um pouquinho melhor. No Instagram está tendo bastante, a gente sempre está postando o que tem acontecido. Que mais? E como eu disse, no glossário, tem o glossário do Dot também, tem muitos sinais da palavra, dos livros, dos livros da Bíblia, tem muitos sinais próprios da Bíblia, tá? Que os surdos mesmo são todos os surdos que estão sendo gravados, não tem nenhum ouvinte. E tem também, quem tem interesse de conhecer um pouquinho, quiser participar, começou, não sei se foi um mês, esses dias eu fui convidada e eu participei um dia, mas quem quiser participar, está tendo todos os dias à noite, o Guerreiros da Noite, que são grupos de oração pelo aplicativo, e são grupos de surdos e ouvintes. Então é um grupo bem legal, se alguém quiser um dia entrar para conhecer, para fazer oração junto, pode ficar à vontade, depois eu mando para vocês também. E esse grupo é muito legal, sabe? Eles fazem oração das 11h30 à meia-noite. E aí tem louvores em Libras, e tem em Libras e tem a pessoa que fala também, né? Para quem não sabe Libras. E tá tendo todos os dias, se eu não me engano, é todos os dias. Não sei se é de final de semana também. Mas eu acredito que são todos os dias, às 11h30 da noite. E depois eu vou mandar para vocês também um link que teve ontem e vai ter, parece, toda semana, Junta de Missões Mundiais, onde teve esse link, pelo menos o de ontem, eles falaram muito sobre missões no mundial mesmo, voltada para o surdo. Muito bacana, gente, foi muito, muito lindo, assim, foi bem emocionante. Até aquela intérprete do Bolsonaro, ela faz parte do grupo do DOT, né, com a gente, e ela tava junto na live, e ela é um amor, assim, às vezes a gente vê a pessoa assim, essa pessoa é orgulhosa, tal, e ela é uma pessoa cristã mesmo, sabe, ela é de Deus, ela tem um coração muito voltado para as coisas do Senhor também, se vocês precisarem de alguma coisa com ela, só não tem muito tempo, né, mas assim, precisar, eles são muito, assim, tem um coração muito aberto, né, assim, igual a gente fala, às vezes a gente conhece a pessoa só de ver, fala, essa pessoa deve ser metida, deve ser isso, mas ela é um amor de pessoa, é uma pessoa bem convertida e voltada para missões, assim, para o surdo mesmo, ela tem um trabalho muito forte com surdos lá em Brasília. Só ver se falta alguma coisa de falar. Cultura dos surdos, só falando que a gente tem a nossa cultura de ouvinte e tem a cultura dos surdos, para deixar bem claro, né? A gente já tem essa dificuldade aqui no Brasil, né? De separar a cultura. Só dar um exemplo para vocês, que eu sempre dou um exemplo bem claro. Eu tenho uma amiga surda que ela é oralizada. E essa minha amiga, uma vez, ela viu uma menina de short na rua, de blusinha na rua, e ela pegou e fez assim, esse sinal é sinal de prostituta. Sinal de puta, assim, em Libras, né? Prostituta. E ela fez esse sinal, porque a moça tava de shortinho e de blusinha. Aí eu peguei e falei pra ela, você sabe o que significa isso, esse sinal pra você? Porque pra gente, ouvinte, é um sinal muito forte, uma palavra muito forte. E para eles é uma coisa normal, assim, depende do surdo. Eles estão aprendendo também em português, eles estão vendo, né? E eu peguei e expliquei para ela, isso, se você me vê de short, de blusinha, você vai falar que eu sou prostituta? Então, eu deixei bem claro, falei, você tem que tomar muito cuidado.
para o grupo, para a comunidade surda, às vezes essa expressão eles consideram de uma forma, né? Mas para a gente não. Eu falei, se você me chamar de prostituta, vai ser uma ofensa muito grande para mim. Então você tem que tomar cuidado com o que. Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que ensinar, tem que explicar mesmo, porque é bem complicado. Aí eu falei para elas, tem que tomar muito cuidado o que você está julgando uma pessoa, e não pode, né? E aí eu expliquei para ela o que era certinho, ela entendeu. Ela falou, desculpa, eu não sabia, não entendi. Mas é assim, para a gente ter uma noção, os surdos eles são bem retos, né? Eles são bem curto e grosso. E a gente não pode enrolar mesmo na comunicação com eles, porque eles gostam bem claro. Você quer sim ou não, sabe? É sim, sim, não, não. E eles são bem claros nesse sentido. Então a gente tem só para a gente ter uma noção do que é a cultura surda, né? E a gente fala, imagine se a gente vai para um outro país, é uma outra língua, né? Uma outra língua tanto do país quanto uma outra língua de sinais. A dificuldade da cultura, da gente poder entender quando a gente vai para um outro lugar, é muito importante a gente estar sabendo, conhecendo um pouquinho o lugar, conhecendo um pouquinho a cultura. Igual quando a gente foi para São Bento, eles têm esse costume, eles são muito, assim, muito próximos da gente, sabe? A pessoa nunca viu a gente vai evangelizar, eles chamam a gente para entrar, para sentar, para tomar café. E é uma cultura daquele local, né? É um costume daquele lugar. Então a gente tem que ver como que é, porque aqui em São Paulo a gente não faz isso, a gente fica com medo, né? Com receio de que seja ladrão. E lá não, lá é um costume deles. E só que se a gente for para lá e não sentar, é como se fosse falta de educação, né? Então é interessante a gente saber um pouquinho dos costumes das pessoas antes de ir para os lugares, para a gente poder não ter problemas, né? Então, assim, lá para a gente evangelizar, eu estranhei muito, porque às vezes você fala rápido e sai, Deus abençoe. Lá não, a gente tem que sentar, tem que tomar uma aba, que é um respeito em consideração a eles, sabe? É muito interessante. Aí eles têm aquelas cadeiras de balanço, a gente senta lá, eles conversam, deixam ficar 1 hora, 2 horas conversando só na mesma casa. Mas é uma coisa que eles sentem muito carência, né? Assim, e eles andam, as ruas assim, são todas as casas abertas, não tem problema, eu acho, falei, ali não deve ter problema de roubo, né? Porque é todo mundo assim, bem, bem livre, bem à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar, missionária, como é que surgiu, por exemplo, o sinal de língua? Se é que tem alguma coisa, ou simplesmente ele apareceu e as pessoas foram adaptando a cada país. Mas eu queria saber de onde surgiu, se tem alguma coisa histórica sobre isso, tem? Como surgiu a língua de sinais, você fala? Isso. Tá. Tem é algo histórico, assim, um aprofundamento, na verdade, né? Eu acho que não vai dar tempo de falar hoje, senão a gente ia ficar. Mas, assim, na verdade foi o Lepper, o nome do rapaz, ele era surdo e surgiu, se eu não me engano, lá na Alemanha. É um Foi onde os surdos existiam e eles queriam se comunicar. E antigamente era uma linguagem que chamava comunicação total. Essa comunicação total eles falavam por gestos, falavam por sinais e falavam por mímicas também. Essas 3 formas de se comunicar. E aí foi onde esse lepre ele estudou sobre isso, ele sabe foi mudando com o tempo até surgir a língua de sinais. Mas a princípio eles comunicavam assim, sabe? Eles tentavam se comunicar, faziam gestos, faziam mímicas, faziam N coisas. Onde até é confundido, que hoje falam que a Libras, por exemplo, a gente para falar Libras, a gente não é só um sinal, a gente tem que ter nossas expressões, mas faz parte da língua, né? As expressões. Não adianta você só jogar o sinal, porque um sinal não significa, pode significar muitas coisas. Agora, com a sua expressão, você é um conjunto, né? Mas foi bem distante, há muitos anos atrás. Foi, não sei se vocês sabem também, acredito que alguns devem saber,
que antigamente, se tinha uma pessoa deficiente na família, essa pessoa deficiente, elas ficavam escondidas, né? Antigamente, muitos anos atrás, eles eram escondidos, não eram mostrados para a família, para a comunidade, porque na família que tivesse algum deficiente, qualquer deficiência, era considerado como que existia um pecado naquela família, como existia, aquela família pecou, como se alguém daquela família cometeu algum pecado, por isso que nasceu aquela criança com algum problema de saúde, alguma deficiência, né? E isso foi passando os anos, que hoje em dia, acredito que uns 20 anos, 30 anos para cá, que hoje as pessoas mostram mais as pessoas que têm deficiência em casa, né? Que até 20, 30 anos atrás, muitas pessoas não saíam de casa, assim, quem era cadeirante, por exemplo, eles ficavam, era uma coisa da tradição mesmo, mas a pessoa é como se fosse um pecado na família. Acredito que faz uns 20, 30 anos para cá que tem evoluído assim bem mais, né? As pessoas têm valorizado mais o deficiente, né? Assim, até se fala, é difícil mesmo uma pessoa que tem na família. Hoje que eles estão falando, esse aqui é meu filho, é meu irmão cadeirante, é meu irmão, sabe? Assim, antigamente não existia, antigamente eles escondiam mesmo, né? Escondiam os deficientes. Mas tem uma história longa, um estudo longo. Se quiser, depois eu te passo alguns livros também falando sobre isso, para não. Não, perfeito, tá ótimo. Muito obrigada. Eu quero o livro sim, pode me Eu mando indicar, por para favor. vocês. Aham. Legal. Mas alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Senão eu vou continuar aqui. Só ver onde eu parei. Esse aqui do pecado, já falei que aconteceu o pecado, por isso a pessoa era amaldiçoada, né? E da comunidade surda que eu disse também, já comentei. E só que eu ia comentar é sobre o chamado mesmo, o nosso chamado, né? Às vezes você fala, meu chamado é lá longe, é lá em outro país. E às vezes o nosso chamado é aqui próximo mesmo, né? Às vezes o nosso chamado, o Senhor quer, igual o caso assim, eu vim para cá, para Atibaia, fazem 2 anos, e eu vim para esparecer, depois que minha mãe faleceu, tudo, né? Mas é algo que eu tenho vivido também, que eu tenho tido tempo mais para mim também, né? Tenho tido tempo mais, eu faço, assim, missão nas férias, mas é algo que eu tenho procurado buscar mais o Senhor. E uma coisa também que eu falo, igual lá em São Paulo, a igreja me conhecia melhor. Aqui é como se eu tivesse tido começado do zero, do nada, sabe? Então é onde que, sabe, é um preparo, algo assim que eu falo, Deus nos, como que eu posso dizer? O Senhor fala assim, Deus, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar, eu quero fazer aquilo, igual fazia lá na outra igreja, sabe? Mas aí você tem que ir devagarzinho, você tem que começar tudo do zero, sabe? Assim, então, às vezes eu faço N coisas online, mas às vezes, assim, na minha própria igreja eu não tenho oportunidade. Assim, na igreja que eu tenho frequentado, né, que eu estava frequentando, eu não tenho tanta oportunidade de fazer quanto na igreja que eu estava em São Paulo, ou igual no meu trabalho de missão do DOT que eu tenho feito. Então, assim, é uma coisa que eu falo, Deus, às vezes a gente pergunta por quê, né? Por que acontece isso? Por que eu passo por isso? Por que N situações? Mas Deus, ele tem propósito para tudo, né? Na hora a gente não entende, mas depois a gente vai entendendo as coisas. Amém? Eu acho que é isso, gente. Já falei demais, né? Acho que é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém alguma pergunta? Não? Senhora Érica, é incrível, muito bom, muito bom, porque é algo muito diferente, né, daquilo que a gente vive, então tudo é muito cheio de curiosidade, é fantástico. Gostaria muito de agradecer a disponibilidade da Cida.
sua disponibilidade. Sim. Imensamente cada vez mais. Por favor, mande os links, as salas de oração, a gente vai compartilhar lá no movimento. O movimento hoje ele tem o intuito de ombrear. Então, a gente apoiar missionários, a gente ajudar, como eu falei, né? Tem jovens, tem muita gente que quer ir para outro lugar, ir para outro país, sendo que ele pode trabalhar dentro da sua igreja, dentro da sua lugar onde Deus colocou na própria casa, no trabalho, ele pode ser um missionário nesses ambientes, né? Nós devemos ser. Então, eu agradeço muito, muito obrigada, de verdade, tá, pela disponibilidade, por compartilhar conosco. Os vídeos também, agradeço muito, muito mesmo, se você puder compartilhar depois. Então, eu agradeço muito, Deus abençoe. Amém. Eu quero chamar o Anderson, por favor, para interceder pela vida da missionária Érica, para a gente poder fazer o encerramento. E, missionária Érica, muito obrigada mesmo, Deus abençoe a sua vida, tá? Muito obrigada. Tá bom, então faço a oração para encerrar e interceder pela vida dela. É isso? Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, meu Senhor, por este momento tão especial, meu Pai, com a missionária Érica, meu Senhor, ao qual, meu Senhor, o Senhor tem chamado para alcançar, meu Deus, o povo surdo, Pai. Aquele povo que tem encontrado muitos desafios, meu Deus, de entender o Teu reino, entender a Tua palavra e encontrar, meu Senhor, um pouco mais de Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor continue derramando suas bênçãos, meu Deus, sobre a vida da Tua serva. Que o Senhor continue usando ela, meu Senhor, para alcançar ainda mais comunidades surdas, Pai. Que outras pessoas, meu Deus, venham também se sentir chamados por Ti para participar dessa missão de levar o Teu reino e o Teu evangelho para esse povo, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, continua abençoando a Tua serva, continua abençoando todos os projetos em que ela está sendo envolvida, meu Pai, e aqueles que ainda estão por vir, meu Senhor. Continua nos abençoando, meu Senhor, continua usando ela poderosamente como foi usada aqui nesta noite. E que cada dia mais ela venha continuar se capacitando, meu Senhor, para que o Teu chamado, meu Deus, venha a ser cumprido, o chamado dela venha a ser cumprido, meu Pai, aqui nesta terra. Em nome de Jesus, meu Senhor, continua nos abençoando, continua, meu Senhor, nos enriquecendo com o Teu conhecimento, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos, Deus abençoe. Doutora Érica, mais uma vez, louvor e honra pela sua vida, pelo seu ministério, muito obrigada. E, gente, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o tráfico humano, tá bom? Com o Matheus.